pessoal, nesse encontro, eu gostaria de responder uma pergunta enviada por uma irmã de fé da nossa casa, uma frequentadora, que me questionou algo muito legal. Alex, o que acontece durante um tratamento que você chama de tratamento umbandista? Pergunta interessante. Ela fez essa pergunta, e aqui só para a gente não ficar perdido, né? Eu não me lembro se eu já falei disso em live ou em vídeos. Eu falo de Umbanda todo dia. Mas a gente tem a questão de que o tratamento na Umbanda dura o tempo suficiente que aquele consulente, né, precisa para que toda a sua ambiência, né, para que toda a sua vida seja acessada pela sua consciência sob um novo olhar, sob uma nova perspectiva, né? E um trabalho fundamental das entidades é preparar o nosso terreno mental, o nosso terreno energético e o nosso terreno biológico. Quando eu falo terreno, a nossa condição, né? Vamos falar da condição que é mais simples. Então o guia, ele te propicia condições mentais, condições energéticas, condições inclusive biológicas para poder lidar com determinada situação ou com a sua vida como um todo, né? E que isso obedece um tempo muito mais relacionado à consciência daquela pessoa, à vontade e a disciplina na obediência, ou, não vou falar obediência, mas na assimilação, boa palavra, na assimilação daquilo que o guia propõe para ela como um aconselhamento, né? Já não estamos mais numa Umbanda, e isso eu não falo só do nosso terreiro não, grande parte dos bons terreiros que eu conheço, nós estamos numa Umbanda em que pode haver movimentos energéticos, né? Oferenda, magia, enfim. Mas os terreiros já estão promovendo essa necessidade dessa ressignificação do consulente, né? E vamos imaginar que durante um tratamento umbandista, para responder aí a nossa irmã, durante um tratamento com um guia de Umbanda, quando eu falo um guia de Umbanda, viu pessoal, assim como vários outros terreiros, nossa casa também obedece o critério de que você não tem o guia terapeuta, né? Que é aquele guia que todas as vezes que você vai na casa, você vai passar com aquele, né? Quando a gente fala que você está tratando com um guia, é quando você trata com o guia da casa, você trata com a casa e não com um guia da casa especificamente, né? O que vai acontecendo nesse momento? Vamos imaginar que ao seu redor existe um corpo energético, porque ele existe mesmo, né? E que nesse corpo energético você recebe influência, energia da vida, do ambiente em que você se encontra, das pessoas com as quais você relaciona, das pessoas no seu trabalho. E tudo isso é recebido pelo seu corpo físico, pelo seu cérebro, e precisa ser assimilado de alguma maneira. E para cada tipo de influência, o cérebro tem uma reação diferente. Então nós temos reações talâmicas, hipotalâmicas, as do lobo frontal, as do sistema límbico, e cada região do cérebro que recebe essa vibração de uma forma, transmite aquilo para o corpo de uma maneira, gera toda uma reação química, que gera uma reação oriunda de uma reação emocional construída a partir da ideia. Só para resumir o caminho, eu sei que é bem complexo para falar isso bem rápido, mas é esse o caminho. Depois vocês assistem o vídeo mais vezes, porque se você ver repetidas vezes, você vai entender o que eu estou dizendo. Nesse sentido, então vamos imaginar que entre o primeiro tratamento e abre aspas, quando o guia dá alta para o consulente, né, ou quando aquela situação passa a ser definitivamente compreendida e superada, durante esse processo, cada terreiro e cada guia de Umbanda irá promover
uma especificidade no processo de atuação com aquele consulente. Quando eu falo consulente, pode ser inclusive o médium que faz parte do terreiro, tá? Olha só que coisa maluca. Vamos imaginar que durante um tratamento, você passa, vamos para deixar bem claro assim, você passa comigo, Alex, o guia Alex. Eu tenho uma bagagem que vai me conferir uma especificidade naquilo que eu posso te ajudar. Bum, cria uma sementinha. Essa sementinha vira uma influência sobre você, que vai perdurar durante um tempo. Então vamos imaginar que eu de repente falo, seu pai não é um monstro, seu pai é um cara legal. Você sai do terreiro com aquilo na mente, você começa a observar o seu pai já não curado, mas já olhando, querendo buscar uma outra visão. Mas aquilo não é suficiente para você mudar a visão sobre seu pai. Numa outra gira, você passa com uma outra entidade, e ao invés de um aconselhamento espiritual, que o guia Alex falou, que seu pai não é um monstro, é um cara legal, aquele guia, aquele médium, aquela necessidade energética e aquela especificidade pede para que aquele consulente acenda uma vela vermelha de Iori na casa dele. Ou para quem não é da nossa vertente aí, né, acenda uma vela para Ibeji na casa dele. Ou seja, então tem já a visão que o guia Alex falou, ficou ali na cabeça dele. Quando ele chega em casa, ele acende uma força energética para o orixá, que aquele guia que o Walter lhe passou vai reverberar. De repente, pode ser que isso seja necessário para que o seu processo consciencial se ressignifique. Sua ideia acerca do seu pai, que ele não é mais um monstro, é um cara legal, de que a reverberação daquela influência que você tem do seu pai na sua vida já não passa a já não ser mais danosa ou dolorosa para você, e que você consegue, a partir desta influência, não sofrer reações danosas e ter uma qualidade de vida energética, biológica e mental diferenciada, melhorada, em aspecto mais positivo. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, para que seja efetivo o tratamento, nesse exemplo precisaram de 2 giras, de 2 guias, de 2 visões, de 2 necessidades, de 2 trabalhos. Lembrando, estou falando considerando que esse consulente está em um bom terreiro, é um terreiro de umbanda, né? Terreiro que sai fazendo patifaria, não. E aí, aquele processo, aquela influência, aquela reverberação vai se ressignificar vamos imaginar que as casas façam como a nossa, gira a cada 15 dias, um intervalo de 1 mês, a coisa já começa a se alterar. A consciência daquele consulente se expande. Vamos imaginar, para deixar claro o que é consciência nesse sentido, que a consciência é a perspectiva. Ou seja, eu consigo te olhar daqui, alguns centímetros do celular. Quando eu falo com a minha consciência expandida, a minha vista melhorou para eu enxergar metros à frente. E aí eu tenho uma ampla visão a respeito da vida, de relações com o pai e por aí vai. Então, nesse sentido, eu acredito piamente que a duração do tratamento de Umbanda obedece esse processo consciencial, mas ao longo de um tratamento são incutidas sementes no inconsciente da pessoa, ou seja, se é inconsciente você não tem um acesso pleno. São incutidas informações e imantações nos campos energéticos daquela pessoa. São incutidas frases, verbo, ideias, diálogos diretamente na nossa mente consciente. Quando nós falamos do aconselhamento espiritual propriamente dito,
se vamos imaginar que seja um trabalho mais denso do ponto de vista energético, há toda uma reverberação etérica emanada pelo conjunto das oferendas feitas para aquela situação, que é, imagina o caminho de uma energia etérica, praticamente subatômica, elevando-se de um conjunto de oferenda, frutas e flores no nosso caso, e entrando no Tattva do planeta Terra para subir, sair do magnetismo terrestre, entrar no Tattva cósmico, o orixá comungar daquilo que é quase instantâneo, mas promover todo um quantum de energia descendente para chegar naquele cara que fez a oferenda e ter um processo de ressignificação consciencial. Basicamente, é um caminho assim, realizado, por exemplo, numa oferenda, que é grande. Né? Então temos que entender pormenores aí dessa circunstância e que isso obedece um tempo. E no meio do caminho, a pessoa vai ter insights emanadas pelos guias, a pessoa vai ter momentos em que ela reativamente agiria diante de uma situação, a pessoa vai ter, por esses impulsos energéticos emanados, ou a frase falando para o cara, cala a boca quando as coisas acontecer, a pessoa tem uma reação diferenciada diante de uma atitude ou diante de uma reação, ela mais reflexiva, e assim o processo vai sendo ressignificado. Vai ser cortado aquilo que é cortado, vai ser imantado aquilo que deve ser imantado, para que a pessoa restitua o seu processo de expansão consciencial, de harmonização, para alguns pode ser inclusive chamado de cura, né? Por que não? E quando você sai de uma, se você quer continuar a sua jornada espiritual, o que acontece? Estamos prontos para outra. Quando acaba, quando morre, e olhe lá. Eu acho que quando morre começa uma outra jornada, mas olhe lá. Como é uma corrente, cada guia vai dar o tratamento que ele precisa, uma parte, e todos os tratamentos juntos se completam e finaliza. É isso? Sim. E aí, irmã, é preciso não apenas uma sinergia espiritual. Muito boa a sua colocação, porque me fez lembrar desse item. A sinergia, né, vamos falar que sinergia é aquele processo em que todos são alinhados diante de uma questão. Para que isso seja efetivo dentro de um terreiro, a complementariedade diante de cada tratamento que cada guia realiza, a sinergia espiritual certamente ocorre porque os guias são inteligências muito superiores que a nossa. Mas a nossa responsabilidade, e é por isso que o seu comentário é importante, que a nossa responsabilidade mediúnica aqui na Terra é termos um preparo intelectual, energético, moral, para que o nosso propósito como médium esteja alinhado com a finalidade destes tratamentos. E o que acontece muito nos terreiros é assim, tá tudo certo, cada um tem um tratamento que precisa e boa, né? Só que a Flávia acha que a única forma de lidar com a vida é na porrada, o Alex acha que a única forma de lidar com a vida é no grito, e a Ana Cláudia acha que a única forma de lidar com a vida é chorando. Se nós três médiums temos esse desalinhamento, certamente essa relação de complementariedade que vai ser útil na vida do consulente fica comprometida. Então, porque a sinergia espiritual, e nós teríamos inúmeros casos de terreiro para passar aqui ao longo dessa experiência, de guias chegar o guia um para o outro e falar, irmão, fiz... Né?
Quando o terreiro está vibrado, quando o terreiro está firme, né, quando a gente fala vibrado é porque as pessoas estão muito concentradas. Vamos imaginar que eu estou atendendo o consulente aqui e do outro lado aí da câmera tem o outro guia atendendo e já atendeu aquele consulente. Eu já vi casos assim, do guia só fazer, o meu guia nem lembrar que você atendeu o consulente, né? Vamos imaginar assim, do guia só fazer assim, ó. O outro virar na hora. Isso é a coisa mais linda de se ver no terreiro. Mais linda, mais linda. É de fato comunicação. Ali de fato está tendo comunicação espiritual. Né? No nosso caso, como a gente é um pouquinho assim mais ignorante, todos nós, né? Nós temos essa necessidade desse preparo para que nós, ao adotarmos um tratamento espiritual nos consulentes, podemos ter como finalidade ou como concepção, porque os métodos não serão iguais, mas temos como concepção uma maneira de compreender aquele processo e de como vai compreender o mecanismo de cura, para que a gente exercite a tolerância, a paciência, a evangelização, a estrutura das movimentações energéticas necessárias para aquela finalidade, né? Quais elementos, se tiver que manipular, serão manipulados, para que aí sim, durante esse tratamento, cada pedacinho de emanação que for colocada naquela pessoa seja efetivo na contribuição do seu processo de expansão consciencial. Né? Bem doida essa explicação, eu não tenho dúvidas disso. E é difícil aqui, eu tô vendo, deu 15 minutos, 17 minutos aqui de explicação. É um assunto que nós poderíamos abordar durante 4, 5, 10 horas, de tão lindo que é o fio que une a espiritualidade da Umbanda junto a esse processo de expansão consciencial. E eu não vou nem comentar que tudo isso que acontece com os consulentes é reverberado de volta para cada médium da corrente que está ali incorporado, né? Que é um outro mecanismo de processo de expansão consciencial. Mas eu espero aí que a irmã que mandou essa pergunta, e obrigado por essa pergunta, que moveu o tema do dia, tenha sido esclarecida, pelo menos em parte, e lembrando, né, que tudo é norteador dos seus estudos e a nossa visão não expressa a visão da Umbanda. A nossa visão expressa a visão da Umbanda que nós entendemos e praticamos em nossa casa. Não falamos em nome de todos os terreiros nunca, tá certo?